né, para voltar para Curitiba e para lá, já que eu sou aposentada. Os filhos já estão crescidos, eu tenho 6 netos, então estou um pouco mais tranquila, né? Eu te pergunto, foi fácil levar o maridão junto? Eu estava conversando nesta passada aí no final de ano com uma senhora e ela me apresentou o marido dela e disse: olha, graças a Deus eu consegui trazer ele. Tava difícil, mas ele aceitou e veio. E veio. Queria que você visse a alegria dela de estar com o marido Ah, dela naquilo que ela acredita. Para você foi fácil também encaixar Dáquila na vida dele? olha, não foi fácil, como não continua não sendo, né? Mas não sei, o meu marido ele é aberto para coisas. Então, tem coisas que eu falo para ele, ele fala: você está viajando. E aí eu tudo bem, estou viajando. Mas como ele quis ir, é que tem mais uma, né? Meu marido é agrônomo e lá é uma fazenda. Então, eu imagino que nas primeiras vezes ele foi achando que era uma fazenda para passar férias. Inclusive, quando nós compramos a casa, daí eu conversei com ele assim, bem claro, falei: ó, o negócio é o seguinte, isso aqui não é passeio, isso aqui é trabalho. Todas as vindas aqui são a trabalho. Então, ele não tem mais ido comigo todas as vezes, porque ele trabalha com exportação, então ele está sempre viajando, mas sempre que pode, ele vai. Quando ele vai, ele não participa das atividades todas. Ele fez, depois de acho que 6 meses que a gente estava indo para lá, ele participou da atividade para identificação de simbologia e frequência de onda e foto de habilidades, o que revelou que, de fato, ele faz parte da nossa trupe. Ele tem uma Olha, simbologia linda, a frequência de onda dele é linda. que E legal. então, só que cada pessoa tem seu tempo, né? Então é assim, se ele vai e não gosta de alguma coisa, eu não falo nada. Eu acho que ele tem o direito de achar o que ele quer. Mas ele acompanha tudo. Ele não assiste live, ele não faz. Eu faço todas as mentorias, ele não faz nenhuma, mas ele está sempre ouvindo o que eu estou ouvindo. Ele conhece todo mundo, as pessoas todas conhecem ele por lá. Quando ele está comigo lá, eu fico de mão dada com ele para cima e para baixo. Então, então é algo assim, não é forçado. A gente tem uma relação muito assim de eu respeito ele e ele me respeita. Então ele sabe que eu vou para lá porque eu vou para lá. E eu não vou deixar de ir. Então a gente já programa, por exemplo, os Réveillons, final de ano, desde que começou Dáquila, o nosso Réveillon é lá. Ele sabe disso. Maravilha, E ele vai maravilha. junto. E no último Réveillon ele esteve junto comigo no campinho lá, tomando um copinho de vinho e Chamou. celebrando. Então, não é fácil, mas o que eu digo para todo mundo? Tudo tem seu tempo, você respeita. Agora mesmo, eu acabei de fazer uma viagem de 6.000 quilômetros com ele, de carro, incluindo a fazenda. Boa parte do tempo eu ia conversando com ele. O que são 49 raças? Como é que a gente pode saber que são raças diferentes? Fui fazendo algumas analogias, daí eu parava e dizia assim: o que você acha disso? Aí ele fala: faz sentido. Eu falei: então. Aí você vai um pouquinho mais, daí eu pergunto: o que você acha disso? Faz sentido. Não entendi. Não faz. Daí você volta. E se ele fala alguma coisa que você vê que ele não entendeu nada, você volta para trás, não fala mais nada e fica quieto, e espera o tempo. Assim as coisas vão indo. Valdir, uma coisa que é interessante falar, até para todo mundo refletir sobre isso. É, Falar. uma coisa que me marcou demais quando entrei em Dáquila é o significado do casal. Casal. E aí eu tenho mergulhado muito nisso. O que é o casal? Qual é a importância? Porque a força geradora, vamos pensar em nós na terceira dimensão, não se gera uma vida a não ser por meio de um cruzamento de uma polaridade masculina com feminina, né? Os zigotos Verdade. ali. Não tem como. Mesmo em laboratório, precisa do material biológico feminino e masculino para que haja a formação de um embrião. Não tem outra forma. E aí você começa a ir além, né? O que não é só a questão biológica, é a questão frequencial. Então, aí você começa a pensar no nosso papel enquanto geradores de mundo, geradores de vida, tem que ter um casal. E esse casal, que é outra coisa que eu refleti demais, que eu adoro em Dáquila, é a questão de você entender que cada pessoa que forma esse casal tem que estar pleno e completo. Aquilo que se fala muito por aí, a tampa da minha panela, o sapato torto, o sapato velho para o meu pé torto, é muito equivocado, porque dá a impressão que tem uma coisa incompleta com uma outra coisa que vão se unir e vão formar um só, e na verdade não é isso.
duas coisas completas que se unem, se entrelaçam e fazem uma terceira coisa. É tipo um equilíbrio, o casal se equilibrando, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Veja, como a gente aprende com os nossos parceiros, 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 não é 2. Então, no mundo lá fora, 1 mais 1 é 2. Uma parte incompleta com outra parte incompleta fica lá. Então, sempre fica alguém esperando do outro, querendo ser completada pelo outro, não faz nada sozinho. Então, você veja, no nosso caso, eu sou independente e meu marido é independente. Nós somos bem tranquilos nesse sentido de entender que os dois são completos. Lógico que a gente está no processo de formação, eu também tenho carências, ele também tem carências, mas a nossa ideia é sermos, como se fala em Dáquila, os dois plenos. E aí isso entrelaça. E nesse entrelaçamento se forma uma terceira coisa, que é o 3, ou 1 mais 1, que forma um 3, que forma um casal, igual uma pilha. Você pega uma pilha normal, ela tem um polo positivo e um polo negativo na mesma estrutura. Cada um dos polos tem um papel, mas os dois estão na mesma estrutura fazendo alguma coisa. Então, eu acho isso, sim, divino. Aliás, eu estava conversando ontem na viagem com meu marido, quando estávamos vindo, o quanto que Dáquila me ajudou a reforçar essa ideia de que eu queria um casal, eu e ele. A gente, com as nossas diferenças, dificuldades, apesar que nós somos casados há 25 anos, mas Dáquila me ajudou a enxergar nós dois com esse olhar de casal. Um casal que releva, não é que releva, um casal que vai um nível acima das brigas, que percebe que certas diferenças são tão pequenas que não precisam virar um momento de briga. Se você passa para cima, para um outro nível superior, e daí você vê a diferença como algo tão pequeno. Em compensação, o casal é algo muito maior. Então, é assim que eu tenho levado, né? E ele junto comigo, gostando ou não, concordando ou não, quando ele está junto, quando não está, tudo bem, e aí seguimos assim. Isso que você falou me faz eu relembrar que depois que eu comecei a seguir Dáquila e para Dáquila, a minha vida conjugal melhorou muito. Ah, tá vendo? O respeito se fortaleceu, a verdade se fortaleceu, a união se fortaleceu, a conversa ficou mais legal. Então, eu senti isso, né? E assim, ela também é parceiraça. Só que tem uma coisa, ela vê mais naves do que eu aqui, é impressionante. Né? Ela vê, Tá vendo? ela vê. Nossa, aqui é fantástico, né? As naves aqui, quando eu vejo ou ela vê, elas já estão em cima de nós. Então, elas vêm pequenininhas e quando chegam em cima aqui de minha casa, ficam grandonas. Olha que lindo. É de uma emoção que até minhas crianças fazem isso. Eu tenho um de 4 aninhos, ele já sabe, né? Ele, papai, nave, vê nave, ele já faz assim. Que bonitinho. Então, a gente aqui, porque está unido nessa frequência e procurando fazer o melhor para a gente conviver, sabe, os seres se mostram através das naves de luz, é fantástico. A esposa vê, o de 14 anos vê, o de 4 aninhos vê, e é maravilhoso isso aí, porque a gente fica sempre, Nilce, 1h30 a 2 horas na noite, até vinha às 9h, 9h30 para dormir. Então, a gente fica um bom tempo olhando para o céu, meditando, né? Ah, que então, lindo! A gente consegue observar e ter esta oportunidade dos parceiros se manifestar aqui em cima da gente, aqui, viu? Mas vocês em Sorriso deve estar, não tem tanta, não sei se você está perto da cidade ou não, mas deve ter um céu mais bonito, não é não? Não sei. Olha, é mais bonito do que em Curitiba, porque por causa da poluição, né? A poluição ela atrapalha muito de se avistar nos céus, né? E muita luz, muito prédio iluminado. Aqui não tem tanto prédio como Curitiba, tá? Pois é. Aqui não tem tanto. Então, assim, eu estou no Mato Grosso, o nome já fala, mato, tem mais mato do que cidade. Então, à noite ainda se dá para observar bem as estrelas e os movimentos dos astros no céu. Você sabe que a casa que a gente